Oi meninas, então, estamos nós aqui com o nosso primeiro vídeo de homenagem aos nossos antepassados. Eu vou fazer a primeira homenagem, que é para minha mãe, com quem eu aprendi a fazer esse pão. A gente chama de, em casa a gente chama de pão de milho, né? Mas ele não é feito só com farinha de milho, ele é misturado, faz farinha de trigo também. Então eu trouxe hoje a receita para vocês. Agora ele já tá pronto, né? Já tá fresquinho, tá? Olha, de pertinho, ó, o maciez, bem fofinho. Ele é um pão mais a gente chama de pão borrachinha, tá? Peraí que eu esqueci de pegar uma faca. Ai. Ó, eu vou cortar ele e vou provar ele pra vocês verem, tá? Ó. Tem que fazer esse som, senão, olha só. Ó. Bem borrachinha, ó. Viu? Ó, ele não esfarela, ele não despedaça, sabe? E eu vou comer com uma chimia e uma nata, que é tradicional desse pão. Você comer com chimia e nata, muitos assim, os imigrantes alemães fazem esse pão. É bem tradicional. E hoje eu faço muito em casa, tá? Aí fiz aí a receita pra vocês, ó. Bem assim. Uma natinha por cima. E, ó. Quando eu era criança, pequena, a minha mãe pode contar. Eu fugia dela pra comer esse pão numa vizinha. Já foi até a vizinha que ensinou a minha mãe a fazer. Eu chamava ela de Mutar. A vizinha era uma vozinha e ela fazia esse pão dela, tinha melado e queixo, que seria, eu acho que é ricota, se for falar no português. E eu chegava lá e pedia pão com melado, não, pão com melado e nata, às vezes era queijo. E eu fugia da minha mãe pra comer esse pão, acredita? E tá aí essa receita aí, que tem uma história muito legal que eu vou contando pra vocês ao longo do vídeo, tá? Na minha vida. Então, tá aí, fica em homenagem pra minha mãe, que esse pão, que é a receita, né, foi o que eu aprendi com ela. E ela fez muito durante a vida, a gente comeu muito esse pão. E eu também sigo fazendo hoje. Tá? Fiquem no vídeo aí, meninas, vão conhecer a história e a receita desse pão. Então, vamos à receita, meninas. Ó, eu vou colocar de farinha de milho, tá? Então, que é a primeira etapa da receita, tá? Eu vou colocar a farinha de milho aqui. Essa aqui é uma xícara medida daquelas de... Aqui é 240 ml, tá? Uma. Deixa eu ver cheinho. Duas, tá? A farinha de milho, meninas, ó, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Ela não pode ser muito grossa, ó, tá? Senão ela vai ficar, ela não cozinha o suficiente e daí quando for comer o pão vai sentir a farinha, tá? Os gruminhos assim da farinha. Mas se você gostar, tudo bem, tá? Eu uso a farinha média. Quando você compra, ó, compra a farinha, aqui vai estar escrito, tá? Na frente do pacote vai estar escrito fina, média, grossa, tá? Tem três tipos, né? Três espessuras. Só que essa aqui tá escrita fina, mas ela antigamente assim, ela sempre era assim, eu olhava pelo pacote, a parte transparente, né? A fina, ela era assim, que nem a farinha de trigo, sabe? Bem fininha. E daí a média, que é que nem essa aqui, a textura, e a grossa, daí mais grossa, tu vê assim que ela, sabe, ela é bem mais grossinha. Só que ultimamente no mercado, assim, quando eu vou comprar, sempre a fina tá mais grossa, sabe, do que ela era antes. Então, ela na verdade ela tá na textura média, né, e a média tá mais grossa, sabe. Daí pra fazer, eu gosto assim, nessa textura. Então tem que dar uma olhadinha, tá?
que eu vou fazer agora? Eu vou escaldar a farinha, tá? Eu tenho que escaldar a farinha, ela tem que fazer uma pré-cozida, sabe? Por isso que essa receita é uma receita bem antiga. Então, ó, aqui, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá. Aqui eu tenho 800 ml de água quente, não pode ser fervendo. Deixa eu espiar se tá... Como é que eu podia fazer pra mostrar melhor? Ai, gurias, gravar sozinha, né, no celular. Vamos ver. Mas vocês entendem, né? Sabem que eu gravo sozinha, ó. Tem um caneco aqui, né? Mas você pode esquentar onde você quiser. Tá, aqui tem os 800 ml de água. Ela tá quente, ela não pode estar fervendo. Se ela estiver fervendo, tu despejar aqui, nós vamos tipo, fazer uma polenta agora, tá? Então, tu tem que despejar a água aqui e mexer bem rápido. Ela não pode empelotar. Se você colocar água fervendo aqui, vai empelotar, tá? Uma parte da farinha vai cozinhar rápido e a outra não. Daí vai empelotar, tá? Daí vai ficar difícil, tá? Então tem que mais ou menos, tem que fazer uma polenta mole, sabe? Cremosa, assim. Textura de polenta, tá? Vou despejar a água, ó. Eu tenho que mexer bem rápido. Pega um pouco de água, ó. Que mais ou menos eu acho que dá pra umedecer toda essa farinha. E rapidinho eu mexo aqui, ó. Ó, viu? Já virou uma polenta mole. Não tem problema ela ter ficado mole assim. Ou se ficar um pouquinho mais firme, também não tem problema, tá? Mas ela tem que dar essa pré-cozida, porque a água tem que estar bem quente. Podem ver que dá até pra vocês verem que tá saindo fumacinha. Aí o que nós vamos fazer, ó? Pronto, ó, viu? Não empelotou, nada, tá? E foi só no metade, acho que foi uns 400 ml. Isso aqui, gente, assim, ó, não tem como eu vou botar, tá? Se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários, eu coloco na descrição, tá? Mas ele é um pão, assim, ele é uma receita bastante intuitiva. Tu pode pôr um pouquinho, uma xícara a mais de farinha de milho, se tu quiser. Aí essa receita aqui vai dar 3 pão, tá? Daí, a receita certa, normalmente eu uso banha, tá? Uma colher de sopa de banha de porco. Mas, hoje eu tô sem banha e eu tenho manteiga. Então, eu vou usar a manteiga no lugar, tá? Ó, uma colher cheia de... né? A minha tava congelada. Daí, eu vou colocar ela aqui agora, porque daí a farinha tá quente. E eu boto ali, ela já vai derreter, tá? E o sal eu vou colocar agora também. Por quê, tá? Porque, deixa eu pegar uma outra colher. Aí, porque o meu sal, ele é meio grosso. Esse sal que eu comprei, eu não sei, guria. Como muda, né? Hoje eu comprei no mercado e ele tá meio grosso, assim. Não é tão fino. Uma colher de sopa também, tá? Para 3 pão, uma colher de sopa. Mas não precisa daí botar na descrição, ó. Vocês vão vendo aqui, vocês vão assistindo o vídeo e daí vocês vão pegando os ingredientes. Pegam anotando. Pausa o vídeo e anota. Olha, eu vou deixar aqui agora paradinho um pouquinho, porque tem que amornar essa farinha. Agora ela tava aqui, né? Esquentou. Então, ela precisa amornar, tá? Daí eu vou deixar aqui, a manteiga também vai derreter. Eu vou deixar parar um minutinho, tá? E 5, 10 minutinhos. Ó, o sal tem umas pedrinhas. Daí com a água assim mais quentinha, o sal também dissolve, tá? Mas pode botar depois o sal, tá? Eu tô botando agora por causa disso, porque o meu sal é meio grosso, meio grosseirinho assim. Daí eu coloco ele agora aqui, que daí ele vai dissolver, tá? Não vai acontecer da gente achar uma pedrinha de sal no meio do pão, né? Tá? Por isso. Vou deixar aqui paradinho, 5 ou 10 minutinhos, tá? Pra derreter a manteiga e amornar a farinha de milho. Por quê? Se eu começar a fazer o pão já agora, eu vou colocar fermento aqui de pão e eu vou queimar o fermento se essa massa aqui estiver quente, tá? Queima o fermento e daí o pão não cresce. Então tem que deixar mornar. Morninha tá bom, estando morninha tá jóia, dá pra vir fazer, colocar o resto dos ingredientes, tá? Então eu vou dar uma pausazinha aí no vídeo e já daí eu volto quando tiver morninha, tá? Pronto, meninas, ó, já dá pra nós continuar, tá? O que nós vamos botar agora? Eu vou botar 3 colheres de sopa de açúcar, tá? 1 colher por pão.
Uma, duas, três. Tá? Precisa ser muito cheio, tá? E só o fermento daí, tá? O fermento, eu gosto desse pão, ele é um pão bem econômico. Às vezes tu não tem muita farinha, sabe? As coisas estão meio... tá com as coisas meio pouca, tu consegue fazer, tá? Esse pão. Ele é muito... nessa parte assim, ó. É um pão... bem, eu acho bem econômico e prático também, sabe? Bem prático, ó. Vai uma colher de sopa só. Para 3 pão, uma colher de sopa de fermento, tá? Vamos botar aqui e vamos misturar. Daí o resto daquela água morna, agora ela tá morna, né? Porque ficou um pouquinho parada, né? Aquela água que eu usei pra fazer aqui, eu posso usar ela agora pra me complementar. Agora, gente, tem que... é meio no olho, tá? Assim, ó. É complicado, gente. Eu vou passar essa receita assim, mas é complicado assim de ensinar, assim. Às vezes a pessoa não tem paciência de fazer mais de uma vez, né? Porque às vezes eu tive que fazer várias vezes até que eu aprendi. Até que eu peguei o ponto do pão, sabe? Porque esse pão, ele tem um ponto. Eu vou usar 1 kg de farinha de trigo, pacotinho, tá? E 1 kg. Esse aqui é suficiente. Se precisar, eu pego um pouquinho mais. Daí tu vai ver assim, eu quero a massa um pouquinho mais firme. Tu pode fazer a massa um pouquinho mais firme. Eu quero um pouco mais... se ficar mais mole, dá certo também. Só que às vezes o pão vai ficar mais baixo ou mais alto, sabe? Daí vai de você, tá? Eu vou colocar 1 kg de farinha, todo de uma vez. Mas tá ficando boa a gravação, ó. Daí eu vou misturando. Ó, viu que tá ficando meio seco. Aí eu vou botando água. Ó, eu boto um pouco. Esse aqui tem que ser de pouco, tá, gurias? Ó, bota um pouco. Mexe um pouco. Ó, já secou. Tá? Vocês precisam prestar atenção nesse vídeo, tá? Não tem como... não fiquem pulando o vídeo. Ou assistir só um pedacinho. Ou só pegar a receita na descrição, só os ingredientes. Não adianta. Vocês têm que ver o ponto, tá? Pode ser que precise mais água ainda, ó. Ele não é um pão de ficar que nem o pão sovado, a massa fica dura. Ela tem um ponto diferente, essa massa. É o tal do pão batido, sabe? Você já ouviu falar em pão batido? Vamos ver aqui, mais aqui, né? Acho que fica mais... desculpa, às vezes eu saio um pouco dela. Ó, vai dar pra botar mais um pouco de água. Ó, foi aqueles 800 ml de água, foi tudo agora. Agora eu vou tirar da colher e vou pôr a mão, tá? Ó, porque eu preciso sentir a textura, tá? Eu preciso sentir, gurias, ó. Ó, acho que vai dar bem certinho. Aquela medida de água vai ser bem suficiente, tá? Ele não dá um pãozão grande que nem o pão sovado, já é um pão diferente. É aquele pão mais baixinho, aquele pão colonial, gurias. Vocês às vezes, não sei se em todo lugar, né, tem pra vender, né? Sei que no sul já, nas padarias, coisa tem, né? Tu acha pra comprar. Mas nos outros lugares do Brasil, não sei se tem. Você pode pôr um pouco de farinha integral, tá? Ele dá certo igual. Se você quer fazer um pão assim, sabe? Esse é um pão assim bom pra quem não pode comer muita farinha de trigo. Aí tu pode botar um pouco de farinha de milho, pode botar um pouco de farinha integral junto e daí vai bem menos farinha de trigo. Ó. É uma textura assim, ó, tá? Esse é o ponto dela. Ela tem que ter uma massa que mexer com a mão, tá? Ela vai grudar na mão, sim. Essa é diferente das outras massas. Tá? A gente faz mais mole ainda, daí bate, dizem que com batido com a mão, porque daí tu faz assim, ó, quer ver? Vai dar um pouco de barulho, hein? Mas, ó, é assim, ó, de fazer, tu vai batendo com a mão, vai batendo a massa, sabe? É meio complicado eu mostrar agora. Mas assim, se for fazendo assim, que nem eu tô fazendo assim, ó, vai mexendo com a mão, tá? E vai mexendo, as coisas vão ficar bem misturadinhas, ó, tá? Só que ele não vai dar 3 pão grande, tá, gurias? Ele é um pão mais baixinho. Não vai dar tão, sabe, pequenininho também. E é isso, ó, misturou aqui, misturou bem, né? Ó, dá uma... Tá bem batidinho. Vou fazer um tendel aqui com essa mesa. É bom ir num lugar bem firme
nossa. As batidas. Tá? E daí, junta um pouquinho a massa. Aqui, ó. Pentear da mão. Mão limpinha, né, gurias? Você não precisa nem dizer, né? Aí, unha limpinha, tudo direitinho. Aí, tiro o excesso da massa. Tá? Minha mão tava limpinha, não tem problema nenhum. Assim, bem assim que minha mãe fazia, né? E ela aprendeu com a senhora que deu emparelho um pouquinho a massa assim, ó. Porque eu vou deixar ela dobrar de volume agora, tá? Deixar ela crescer. Agora ela vai crescer, deixar ela descansar. Daí, ela vai dobrar de volume. Depois eu volto com a segunda parte, tá? Daí é só botar nas formas. Colocar nas formas, daí ele precisa crescer mais um pouquinho nas formas daí, né? Pra depois ir pro forno, tá? Continue, beleza? Vocês vão amar esse pão. Depois vai ter... Outro dia eu vou fazer um vídeo com uma variação que a minha mãe fazia também, quando eu morava na colônia, uma época. De fazer esse pão aqui com cebola por cima. Com nata e cebola por cima. É bem legal. E fica assim muito saboroso, tá? Agora eu só vou cobrir com um pano. E vou deixar ela descansar, tá? Vou lá lavar minhas mãos lá. Tá bom? Então até ela dobrar de volume, tá? Daí nós voltamos pra terminar. Ó, meninas, o pão já dobrou de volume, ó. A massa tá mais molinha, tá? Ela sempre vai ficar mais mole do que quando vocês fizeram, tá? Ó, agora vai ficar essa massa perto junto aqui. A massa bem puxa, ó. Tá? Assim que ela vai ficar. Daí o que tu vai fazer? Tu vai dividir essa massa mais ou menos, né, pra 3 formas, tá? Não repara minhas formas novas aí. Ó, vai botando assim, ó, porque ela é uma massa mole, né? Não tem como tu moldar bonitinho, tá? Eu mais ou menos aqui vou dividindo, daí eu coloco. E depois, mais ou menos, aí depois eu vou vendo assim, ó, se falta. Deixa eu ver, ó. Já tirei toda a forma, olha que rapidinho. Agora eu só vou, ser mais pra perto aqui, daí eu vou dividindo. Essa do meio parece que tá maior, então dá pra tirar um pouquinho desse e botar nesse. Tem gente que não vai gostar, né? Vai dizer, ai, que melecança, que grude. É um grudezinho, mas é um grude bom. Ai. Gurias, esse pão que eu fiz tanto, eu fazia... Daí a história desse pão aqui, eu fazia ele assim, ó, porque ele não precisa de muito... Porque no inverno, aqui no sul, eu tinha dificuldade, que nem tem um vídeo do pão. Se você não assistiu ainda, entra aí, tem um vídeo do pão caseiro, pão sovado, tá? Que eu fiz aqui no vídeo, ele tem bastante, tem 30 e, acho que tava em 35 mil visualizações, 31, deixa eu olhar, 31 mil visualizações. Ele, ó, tenta espichar um pouquinho, assim, deixar ele preencher um pouquinho, melhor a forma. Ó, ainda tá maior, então vamos tirar um pouquinho, vamos botar nesse aqui, nesse cantinho, assim tu vai ajeitando, mas isso aqui é rapidinho pra fazer. Aí, só que o pão sovado, ele precisa, né, de ter calor pra crescer, né? E tinha dias que aqui no sul, no inverno, então fazia muito frio. E daí mesmo fazendo fogo no fogão a lenha, sabe, o pão ele não crescia do mesmo jeito. Qualquer pessoa que mora pra cá sabe que quando é frio, pão assim, cuca, pão que tu vai fazer assim, que é sovado, ele demora mais pra crescer, tá? Ó, agora eu tenho que lavar minha mão. Daí eu só vou cobrir com pano. Não, o paninho que tava antes, mesmo que eu cobri a bacia. Eu só vou cobrir agora ele, vou deixar ele chegar perto da altura da forma, assim, por dentro aqui, assim. Daí eu vou ligar o forno em 250 graus, porque o pão de milho, esse pão misturado, o pão de milho, ele tem que assar com bastante calor. O forno tem que estar bem quente. Ele tem que assar bem rápido, senão ele fica duro. Daí eu vou deixar ele crescer, então agora ele vai dobrar de novo de volume. Daí eu vou deixar crescer. Não vai dobrar de volume, eu vou, antes de chegar aqui, ó, quando chegar aqui assim, ó, que falta um dedinho para encostar na forma, em cima, né, chegar no nível da forma, eu vou ligar o forno 250 graus, tá? Eu vou deixar ele esquentar,
tá? Tu tem que pôr esse pão tem que pôr dentro do forno quando o forno tá quente, tá? Eu vou cuidar os minutos ali pra poder dizer pra vocês depois bem certinho, tá? Quantos minutos demorou pro forno esquentar? Forno elétrico, daí eu vou assar, né, gurias? Daí naquela época eu fazia assim, ó. Daí eu comecei a ter dificuldade, o pão de trigo começou a não ficar muito bonito, porque daí ele não crescia, né? E daí por causa do frio. Daí eu comecei a fazer esse. Daí, gurias, o pessoal gostava. E daí eu tinha um forno a lenha, eu consegui um forno a lenha, aqueles de ferro, sabe? Daí eu fazia, assava 6 numa vez. 8, não 6, 8. Eu conseguia assar numa vez só. Daí eu fazia e botava no forno, assava, né, tudo aí. E fazia, tipo, de noite. Hoje, de tardinha, da noite fazia. E daí, que nem amanhã de manhã, eu ia no centro da cidade, colocava os pão tudo embaladinho, né, com saquinho. E botava numa cesta, pegava um ônibus e ia no centro da cidade vender. De porta em porta, nas lojas e coisa. E eu vendia, gurias. Vendia. Olha, e daí era feito, quando eu dizia que era feito no forno a lenha, daí que as pessoas gostavam, sabe? Que eu vendia, gurias, desse pão. Daí no inverno o pessoal gostava mais desse, porque esse é um pão muito bom pra comer com chimia e nata, sabe? O melado e nata, nossa, é uma delícia. E daí, então no inverno o pessoal gostava mais de comer assim. Então esse é um pão que ele é muito propício pra gente vender no inverno, né? Eu fazer pra em casa mais até no inverno, né? Porque no verão ele estraga ligeiro, tá? É um pão que estraga ligeiro, assim, se tu não come muito pão. Dá pra fazer até na panificadora, tá? Só que daí divide essa receita aqui por 3 e faz a massa de um pão só. Na panificadora dá também. Daí, eu sei que, sabe, daí vendia bem, sabe? Daí no verão saía mais pão de trigo. Pra cá é assim, não sei na tua região, né? Como é que é? Você pode até me conta aí como é que é, porque aqui no sul assim é mais assim. Daí, no inverno eu vendia muito desse pão. Esse aqui cresce rápido, fazia um foguinho no fogão a lenha, tudo, sabe? Ele não é enjoado nessa parte. Então, assim, é uma receita muito especial, sabe? Pra mim é uma receita muito especial que veio da minha mãe. E hoje eu posso homenagear ela através dessa receita, né? E foi uma receita, assim, que me ajudou muito. E que hoje, assim, preciso de um pão ligeiro, assim, né? Que cresça ligeiro, tô com pressa. É só fazer esse aqui que todo mundo gosta, tá? Vou lá lavar minha mão agora, tá, meninas? Ó, meninas, agora eles cresceram, tá? Então, bem, agora eu vou ligar o forno, tá? Em 250 graus. Vou contar os minutos e daí eu volto daí eu vou colocar eles dentro, tá? Depois eu falo quantos minutos precisou pra aquecer, pro forno chegar na temperatura ideal, tá? Mas ó, até aqui que eles têm que crescer. Aí já dá pra assar. Pré-aqueci em 5 minutos, tá? Gurias, então, o forno. Daí coloquei os pães, 15 minutos com o dourador desligado, depois outros 15 minutos com o dourador ligado, tá? 30 minutos o pão tá pronto. Ó, meninas, aí tem uma coisa que eu faço, tá? Porque eu gosto, porque ele sai do forno, ó, tá? Escutou o som, né, de oco, ele tá bem assado, ó. Todo bem assadinho, tá? Só que a casquinha dele fica mais durinha. Daí, o que que eu vou fazer? Eu coloco um pano, eu pego um pano de prato limpinho, umedeço, mas é mal apenas úmido, tá, gurias? Não é molhado, é só úmido. Umedeci um pouquinho, torci bem, daí eu cubro os pão, ó, bem cobertinho, e boto um outro pano de prato limpo e seco por cima. Vamos fazer com uma mão só, ó. Boto por cima, sabe? Ele fica tipo todo cobertinho, ó, todo tapadinho, ó. Ajeito bem assim, ó, cubro bem eles. Fica bem ajeitadinho aqui assim, ó. Que daí ele vai suar um pouquinho e esse pano de prato umidozinho vai ajudar, a casquinha vai ficar bem fofinha, tá? Ele vai ficar bem aquele pão borrachinha, sabe? Ó, vamos aproximar eles aqui. Aí deixo eles bem cobertinhos agora aqui até eles esfriar. Daí depois eu vou tirar eles daqui, tá? Espero que tenham gostado, meninas, tá? Tá aí o nosso pão, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo, tá, meninas? Espero vocês. Tchau, tchau.